Chapeiros insatisfeitos com subsídio ao passageiro, acordado entre governo e FEMATRO. Há escolas que continuam encerradas em Cabo Delgado devido ao terrorismo. Arranca amanhã a Mosgrow, maior feira nacional de agronegócio. Boa noite. Os transportadores semicoletivos não estão a favor do subsídio ao passageiro anunciado pelo governo. Os chapeiros querem unicamente a subida da tarifa. Após um dia de paralisação, os transportadores semicoletivos de passageiros retomaram as atividades esta terça-feira na cidade e província de Maputo. Entretanto, nem todos agem da mesma maneira. No terminal rodoviário do Zimpeto, por exemplo, apesar de filas longas que caracterizavam as primeiras horas do dia, alguns transportadores decidiram circular com as viaturas vazias. Desde as 5 que eu cheguei aqui. Sim, estão a carregar, mas não é lá muito. Estou aqui desde há muito tempo, não há transporte, não há nada. A retoma acontece após o Ministério dos Transportes e Comunicações ter anunciado que vai subsidiar os passageiros carenciados para mitigar o impacto da subida do preço dos combustíveis. Mas os transportadores têm outra opinião. Nós queremos uma solução única, uma solução definitiva. E a solução definitiva seria o quê? Seria dar ao operador, o transportador, aquilo que é seu. Deixa ele aumentar o transporte. Insatisfeitos com a medida, os transportadores reiteram a necessidade de se aumentar o preço do chapa. Os passageiros aqui não compram 1 litro de combustível. 4 passageiros não compram 1 litro de combustível. Há outros que não gostaram do que o governo prometeu. Vale a pena abandonar, outros já vão arranjar outra alternativa, além disso aqui estamos a fazer. Não teve benefício em nada. As peças do carro são caras. Combustível, as contas não saem. O carro só em si está a sofrer, não ganhamos quase nada. Para os transportadores, o aumento da tarifa é uma solução. Para os passageiros, há receio de dias cada vez mais difíceis. Nem o valor do salário, não estamos a receber nada já. Quando se aumenta, é sofrimento. Tem que haver uma saída. O custo de vida também está sufocado. O Ministério dos Transportes e Comunicações disse segunda-feira que não haverá agravamento do preço de chapa. O sistema de bilhetes eletrônicos que o governo vai usar para subsidiar os passageiros não funciona plenamente. Há cidadãos que desconhecem a utilidade dos cartões. Por outro lado, há chapas que operam sem licença. É um imperativo licenciar os transportadores urbanos de passageiros para acederem primeiro à compensação e depois o subsídio ao transportado, e é indispensável o funcionamento pleno da bilhética eletrônica. No sistema de bilhética eletrônica, onde usa-se o cartão vulgarmente conhecido por Famba, o passageiro tem que portar consigo este cartão e, chegado a parar, nada mais há a fazer senão embarcar no autocarro. E já no interior do autocarro, há aqui logo à entrada um dispositivo eletrônico onde passa-se o cartão e este, por sua vez, faz a leitura do momento do embarque. E de seguida, o passageiro ocupa um dos assentos disponíveis cá no interior do autocarro, seguindo a viagem até ao destino. E chegado ao destino, há aqui a saída, mais um dispositivo eletrônico, onde insere o cartão. Este dispositivo vai fazer a leitura, portanto, da viagem, do trajeto feito, assim como a marcação do valor a pagar. Feito isto, nada mais resta senão desembarcar. E assim fica elegível, portanto, este passageiro ao subsídio ao transportado. O sistema não funciona em certos autocarros e em outros falha. As próprias máquinas não são feitas as manutenções de rotina. Por vezes pode funcionar um da frente, o da trás funciona. Às vezes os dois podem até funcionar. Sabe? No meu caso, por exemplo, há certas vezes que estava a funcionar na frente, o de trás não estava a funcionar.
mandei reportar, disseram que iam resolver, não resolveram mais. Já montaram as máquinas, se quiser, as máquinas aqui do autocarro já tem um problema, não estão funcionando, na verdade. A bilhética eletrônica vai ser instalada também nos transportes semicoletivos de passageiros, mas os operadores não sabem muito em torno do sistema eletrônico. E sabe onde é que se monta? Já tem alguma indicação de como montar? Não sei onde se monta, ainda não tenho essa informação. O Sporting paga? Depende deles como é que se monta, não sabemos como se monta, vão precisar, ainda não sabemos. Às tanto o carro tem que ir na expensão, então outras coisas podem dificultar esses problemas aí. O desconhecimento atinge também alguns cidadãos. Na paragem, ouve falar e não sabe onde adquirir. Bom, eu não tenho muito domínio total do cartão Famba, mas já vi na televisão falar do cartão Famba. Disse quando adquire aquele cartão tem menos custos, né? Agora, se eu digo isso é porque na zona onde eu vou, onde eu vivo, Fomento Social, não temos um TPM, né? Sim, não temos. Por isso que nunca usei. Pontos de levantamento e recarregamento dos cartões Famba instalados na cidade de Maputo estão todos encerrados. Celeste Moisés é cobradora do transporte público. Diz que há poucas pessoas a usarem o cartão Famba. Umas pessoas usam, né? De um tempo para cá já não usam, porque nem os nossos carros já não têm aquele sistema do cartão. Paralisou um pouco. E o município de Maputo tem no cadastro o registro de 1.190 viaturas que fazem o transporte de passageiros e alguns desses são informais, daí que já está a fazer o licenciamento nativo. O universo que nós temos de viaturas a nível do município de Maputo, concretamente, são cerca de 1.190 viaturas. O que significa que nós estamos a falar da ordem de 300 a 400 que estão licenciados. E isso significa que é possível, com o tempo que temos, que estas sejam regularizadas. Depois do entendimento que se chegou entre o governo e os transportadores, cabe agora a operacionalização deste mecanismo de subsídio e esta responsabilidade está na Agência Metropolitana de Transportes Maputo, que esta feira deu a conhecer que está a trabalhar nos aspectos técnicos ao detalhe para poder implementar este mecanismo de subsídio. E está também a juntar todas as partes interessadas junto ao setor de transporte. E nos próximos dias vai a Agência Metropolitana de Maputo convocar a imprensa para dar a conhecer aquilo que é a matriz técnica para a operacionalização, portanto, do subsídio e abordará também a questão das cabines do cartão Famba, que a esta altura estão encerradas. Matuaça, Mândio Borges, STV. O vereador dos transportes no Conselho Municipal de Maputo diz que o governo pode não ter capacidade para subsidiar os passageiros. João Matomba salienta que os custos de vida são muito elevados. Governo e transportadores reuniram-se esta segunda-feira e acordaram que deve haver subsídio ao passageiro para garantir a continuidade das deslocações. Compensando ao transportador. Contudo, o sistema desse subsídio recorrendo ao cartão FAM não é viável, de acordo com o antigo vereador da Edilidade de Maputo. O ideal é subsidiar por passageiro, que não há dúvidas, é o ideal. Agora, há capacidade para fazer isso? Eu tenho muitas dúvidas. É caro. Como é que se subsidia o passageiro? É demasiado caro. Eu só vou fazer uma simulação muito simples ao município. Vamos considerar a tarifa atual, vamos considerar a tarifa mais ou menos que foi colocada 30 meticais. Nós vamos fazer cálculo da tarifa, chegamos à conclusão todos que, olha, o custo por quilómetro são mais ou menos 2 meticais. É o custo real. Tudo bem. Então nós consideramos a tarifa máxima dentro da área metropolitana 30 meticais. A tarifa intermédia 20 meticais. Há um fator muito importante na fixação da tarifa, porque nós quando
analisamos a definição da tarifa, sempre há uma tendência natural que temos, que é importante também, de permitir que os que fazem distâncias curtas subsidiam os que fazem distâncias longas. Por uma razão muito simples. Porque os que fazem distâncias curtas são os que vivem mais ou menos em zonas urbanas, com melhores condições, e os que estão na periferia são especializados. O que também pode contribuir para que a expansão e o crescimento, as opções de escolha do local para viver, também começam a alterar em função disso. A FEMATRO entende que o modelo do cartão Famba não funciona. Tem que existir uma plataforma que nos dá um informe de quanto custa transportar uma pessoa por quilômetro. Exato. Então, a partir desta fórmula, nós vamos saber quanto é que falta para subsidiar o nosso preço de passageiro. Para a economista Estrela Charles, a saída pode ser a redução dos impostos, dos quais o IVA. O que está a acontecer neste momento, o governo está a tomar medidas apenas numa percentagem menor, que são os 12%, a mexer em taxas que são taxas pequenas e que têm pouco impacto para o preço final. Exato. Então, significa que boa parte daquilo que é a composição da estrutura de preço, que é a questão do IVA, que é a questão dos direitos aduaneiros, essa parte não está sendo mexida pelo governo. Então, caso o governo tome medidas que possa incluir aspectos que estão relacionados com esta componente que é maior, significa que nós teremos cada vez um preço final reduzido. A Associação de Empresas Petrolíferas defende também a redução dos impostos como forma de baixar o preço dos combustíveis. A redução de alguns impostos pode ser o elemento que pode, de certa forma, contribuir para monitorar os preços, mas é preciso explicar que esse controle não vai, de certa forma, a um nível em que a economia não possa sentir a pressão. Eu digo isso por uma razão muito simples. Exato. No histórico, os preços têm estado abaixo dos $1.000 a tonelada métrica. Nós estamos numa situação de crise em que a intervenção deve ser de tal sorte que as medidas que devem ser implementadas possam se traduzir em alguma coisa que o consumidor possa sentir. Exato. Não só toda a economia, uma vez que estamos a falar de um produto que tem o seu efeito multiplicador na escala de toda a economia. Os intervenientes falavam esta segunda-feira no programa Noite Informativa da STV Notícias. Há médicos e enfermeiros que ontem não foram trabalhar devido à crise de chapas. Alguns pacientes tiveram de percorrer longas distâncias a pé. Esconde o rosto, mas expõe a angústia que sentiu na última segunda-feira. É que a senhora tinha exames médicos marcados e por pouco não perdeu a hora. Graças a uma boleia, conseguiu chegar ao Centro de Saúde de Chipamanini, em Maputo. Estou a pedir boleia para alguém. Não tem chapa ontem. Enquanto espera pelos resultados das suas análises, explica que por causa da situação não conseguiu chegar à hora marcada na segunda-feira. Fazer análise, sim. Hoje é para levantar resultado. E hoje que já conseguiu subir chapa? Sim, sim. Foi fácil? Sim, tem chapa. Sim. Ontem não atrasou? Atrasei. Médicos e enfermeiros não ficaram de fora. Alguns deste grupo faltaram aos seus postos de trabalho. Alguns colegas tiveram muita dificuldade para chegar ao serviço. Embora é um número muito reduzido, 10 colegas, alguns faltaram mesmo. Outros chegaram muito tarde e isso criou algum transtorno na altura da mudança de turnos, porque aqueles que estavam para sair tiveram que ficar mais tempo à espera que os colegas chegassem. Por exemplo, há colegas que deviam vir de transporte, por exemplo, da Praça dos Combatentes até aqui a Mavalane. Não havia esse troço ontem, chapas não se fizeram lá e eles tiveram que caminhar, portanto, a pé de Esquerene para aqui. Isso
causou algum atraso na mudança de turnos. No Hospital Geral José Macamo, houve falta às consultas pré-marcadas. A área da maternidade é disso exemplo. Apenas sentimos uma diminuição de número de pacientes nas consultas externas da maternidade. Tanto as grávidas quanto as mulheres que vinham para as consultas de ginecologia, houve uma redução. Eu, por exemplo, tinha consultas ontem, só atendi 5 mulheres e mais ou menos 5, 6 grávidas, enquanto devia atender por volta de 15 mulheres da ginecologia e por volta de 10 grávidas. Há algumas consultas que a gente teve que remarcar. Chamamos, esperamos até às 11, 11h30, os pacientes não tinham chegado ao hospital. Ainda assim, os hospitais na cidade de Maputo asseguram que não perderam o controlo. O hospital não teve assim grandes variações, recebemos o número normal, o Banco de Socorros deram entrada a 200 doentes, que é a nossa média diária. Não, no período da troca de turno não tivemos problemas, só durante o período da troca de turno da manhã, que é quando chegam os colegas da manhã para render os colegas da noite. Tivemos ligeiros atrasos, mas tirando isso, não. De uma forma geral, o hospital funcionou normalmente, teve doentes que, em princípio, são os que deviam estar. Não posso precisar isso, mas o hospital funcionou normalmente, recebeu todos os doentes que vieram e atendeu. As unidades sanitárias visitadas pela STV disseram que esta terça-feira o movimento estava normal. Mais de 400 alunos perderam aulas na escola secundária de Lhanguene devido à greve de chapeiros na cidade de Maputo. A STV visitou hoje 3 escolas que já retomaram a normalidade. Devido à paralisação dos transportes de passageiros na capital do país, muitos alunos e professores não se fizeram às escolas. Uma dessas instituições de ensino é a escola secundária de Lhanguene. De muitos estudantes que não conseguiram chegar à escola, se fazer a escola, incluindo os professores e alguns funcionários não docentes. Por seu turno, o diretor adjunto da escola, Armando Guebuza, lamenta o fato de a paralisação dos transportes ter ocorrido em período de avaliações. Parece coincidência ou não, estamos na semana de ACS, não é? Tivemos casos de professores que não conseguiram escalar a escola. Na escola primária, unidade 13, ainda na capital do país, houve ausência significativa de professores. É uma média de 50% de professores que não estiveram presentes por falta de transporte. E no último turno, já que é o terceiro turno, só tiveram aqui presente 2 professores que são professores viventes no arredor da escola. Então tivemos uma queda maior mesmo. Ontem não tivemos aula, não conseguimos ter aulas. A direção da escola primária, unidade 13, lamenta o fato de a distribuição dos professores a nível das escolas não obedecer à localização das suas residências, fato que compromete as atividades em situações de paralisação dos transportes. As aulas foram novamente interrompidas em alguns distritos da província de Cabo Delgado. A medida deve-se a ataques terroristas. Cerca de um mês depois da retomada dos ataques terroristas em Cabo Delgado, a Direção Provincial de Educação confirmou a interrupção de aulas em alguns distritos do sul da província, mas não revela o número de escolas, alunos e nem professores que abandonaram as suas zonas de origem devido à insegurança. Importa referir com o novo desenvolvimento dos distritos do Sul, há um crescimento, mas tenho informação que já está a haver algum retorno, no caso de Ancoabe, Chiure, alguma outra escola em termos de Metuge e de Mecuf. Além da zona sul da província, foram encerradas outras escolas, recentemente reabertas no distrito de Kisanga, devido à insegurança. Kisanga tínhamos 6 escolas que estavam a funcionar, mas tenho informação ontem, creio que há 2 escolas que por força maior, por agitação, não está a funcionar. Além da educação, vários outros serviços sociais básicos não estão a funcionar em Metuge, Ancoabe e Chure, os últimos distritos alvos de ataques terroristas em Cabo Delgado. A Itália diz que está a mobilizar a União Europeia para ajudar financeiramente Moçambique a combater o terrorismo. O anúncio foi feito hoje pelo presidente italiano, que está de visita de 3 dias a Moçambique.
Sérgio Mattarella foi recebido na presidência da República na manhã desta terça-feira, depois de ter chegado a Moçambique na noite de segunda-feira. Assistiu à guarda de honra, fez a marcha acompanhado pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, e, à porta fechada, os 12 estadistas mantiveram conversações. Houve também diálogo envolvendo as delegações dos dois países, que incluem ministros. No fim, veio o resultado. Esta declaração, assinada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, e pela vice-ministra da Cooperação italiana, Mariana Serena, visa aprofundar a cooperação. É um acordo que não se pode dizer que é para uma certa zona. É para o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, não podemos nos amarrar para a área, por exemplo, só de hidrocarbonetos. Aliás, numa linguagem breve, recente que tive, eu até costumo dizer que o povo não come, não fuma, não come gás. Por isso que falamos de agricultura, falamos da indústria, pode-se falar, por exemplo, da pesca, falamos de energia e mais áreas. Portanto, é muito aberto, é um instrumento de trabalho que vai permitir que nós possamos cooperar país a país. E porque a Itália sempre apoiou os esforços para a paz em Moçambique, o estadista italiano foi questionado pela imprensa qual é a ajuda daquele país europeu no combate ao terrorismo. In questo momento sono due le direttrici di azione concreta. La prima è l'addestramento qui delle forze mozambicane, così come chiesto al governo del Mozambico, e l'Italia parteciperà con dei suoi militari alla missione addestramento dell'Unione Europea. Il secondo importante aspetto è quello del sostegno finanziario alle forze multinazionali e alle esigenze che il Mozambico deve affrontare per contrastare il terrorismo. Sostegno finanziario che l'Unione Europea ha già in parte disposto e che sta valutando e che l'Italia sostiene e sollecita fortemente e che certamente daranno un esito positivo in breve tempo. Si tratta di due impegni, naturalmente secondo le richieste, le scelte, le decisioni che prende il Mozambico. Sono queste il sostegno finanziario e l'addestramento. Nas conversações à porta fechada, os dois chefes de Estado falaram do impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que se estendeu para uma greve de transportadores de passageiros em Moçambique devido ao custo dos combustíveis. Esse diálogo tem que ser estabelecido porque o impacto da guerra russa-Ucrânia está a ser visível para nós todos. Primeiro, mortes, que não pode acontecer e ninguém deve admitir. Está a criar fome no mundo. Não só, mesmo as mudanças climáticas pelo tipo de arma que se usa vai ter impacto a qualquer momento. Está-se a destruir infraestruturas, está a provocar pobreza e crises nos nossos países. O assunto do dia, ainda ontem, tínhamos problemas de circulação de autocarros aqui na cidade de Maputo e não só, precisamente por causa da crise do combustível, que o preço eleva-se e isso está a trazer consequências para inocentes e nós não gostaríamos que essa situação prevalecesse, porque pode resultar em situações graves que não. E durante as nossas conversas também informamos dos nossos esforços para criar a confiança com os nossos parceiros da economia, incluindo o Banco Mundial, o FMI, o Banco Africano e os outros bancos de cada país, mas sobretudo com os nossos parceiros da economia, e o que significa assumimos mais uma vez perante a Itália o nosso compromisso de continuarmos de forma transparente, com prestação de contas, a usarmos aquilo que é apoio dos nossos amigos, dos povos amigos, que também não têm muito, mas quando sabem que há quem precisa, temos sido alvos. A Itália faz parte dos parceiros de Moçambique que tradicionalmente apoiam o orçamento do Estado. Teve também papel de destaque na pacificação do país, na sequência da Guerra Civil, que terminou em 1992 com o Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, capital italiana.
E esta noite, o Presidente da República, Filipe Nyusi, está a oferecer um banquete na Ponta Vermelha ao chefe de Estado da Itália. O Reino Unido está a financiar a construção de sistemas de abastecimento de água na província de Inhambane. A iniciativa poderá beneficiar mais de 90 mil pessoas. O governo de Inhambane está a fazer intervenções em sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais e tem por construir 16 sistemas. Destes, 13 são financiados pelo Reino Unido, num montante global de mais de 300 milhões de meticais. Então estamos a construir furos, sistemas de água que possam resistir a essas condições todas. Isto significa que temos que também usar tecnologias que possam ajudar a tornar as infraestruturas mais resilientes. Em muitas zonas rurais, a água para o consumo humano é de difícil acesso e por isso já há 4 unidades de dessalinização que vão entrar em funcionamento. Hoje o mundo e o nosso país em particular debate-se com as mudanças climáticas. E há uma necessidade de nós assegurarmos o abastecimento de água à nossa população, mesmo com esse desafio do abastecimento de água. Então recorremos a tecnologias, que é a tecnologia de salinização, da qual a província de Inhambane também é beneficiária desses sistemas. No posto administrativo de Cumbana, em Xangamo, está a ser construído um sistema de abastecimento de água que vai beneficiar a cerca de 15 mil pessoas. A cobertura atual do distrito é de 72,9 e com a conclusão do sistema de abastecimento de água de Cumbana, sede e a construção de 5 furos, irá aumentar o nível de cobertura para 76,3%. Por isso, somos todos chamados a dar o nosso contributo e entrega de forma que até finais deste ano as metas traçadas sejam alcançadas. O sistema de abastecimento de água de Cumbana vai custar 103 milhões de meticais, dinheiro do orçamento moçambicano e do Reino Unido, no âmbito do Pronasar. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa, mas antes o câmbio para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Os Mambas começaram hoje a preparação para o torneio COSAFA. A equipa técnica contou com todos os jogadores convocados para a prova regional. Foram 23 jogadores presentes no campo anexo do Costa do Sol, apenas com uma novidade: a integração de Dário Melo, que substituiu o lesionado Quito. Uma sessão descontraída e que serviu para juntar os jogadores no mesmo espírito, que é de enfrentar os 2 compromissos que têm pela frente. Eu acredito que todo o pessoal está motivado, todos com a mesma ambição e o mesmo objetivo, que é chegar a fazer uma boa campanha na COSAFA e ficar à espera do jogo contra a Zâmbia que temos nos impede. Os jogadores assumem que não será fácil passar os 2 adversários conhecidos, nomeadamente a África do Sul para a COSAFA e a Zâmbia para o CHAN 2023, mas já conhecem qual o segredo para o sucesso. É só entrar na filosofia do treinador, dar o máximo e que a gente consiga os melhores objetivos. Que todos estejam com a seleção, deem o apoio como tem dado ultimamente. O combinado nacional vai realizar 8 sessões de treinos em solo pátrio antes da partida para Durban, onde a 13 de julho defronta os Bafana Bafana para os quartos de final do torneio COSAFA. O Moçambola volta a ser interrompido. Desta vez, a paragem de 33 dias é para dar lugar aos Jogos dos Mambas. É a segunda e a mais longa paragem que o Campeonato Nacional terá, desde que iniciou em maio passado. De 3 de julho a 5 de agosto é o período que o Moçambola estará parado. Para os Jogos dos Mambas, há quem considere a paragem benéfica para a sua equipa. Para nós acaba por ter algum valor, porque tivemos reforços e vai dar tempo deles se adaptarem à nossa maneira de treinar, à nossa maneira de jogar. Nós parece paragem, mas para a gente não vai ser, porque temos muitos jogos. Já vamos voltar agora na terça-feira, temos jogo na quinta-feira da taça, vamos jogar outra vez domingo na taça, tentar recuperar os jogadores lesionados. Nós estamos a 5 jogos sem marcar um gol. Está a imaginar, a paragem vem mesmo a calhar para nós, podemos melhorar esses índices, temos que procurar jogos. Nem todos concordam com a paragem. Para estes, uma paragem longa prejudica o nível competitivo das equipas e a qualidade do Moçambola.
33 dias, eu penso que isso prejudica qualquer que seja a equipe que estiver nessa competição. Alguns ainda pedem intervenção ao mais alto nível para que as interrupções mais longas não voltem a acontecer. É difícil fazer futebol desta maneira. Eu penso que as entidades competentes deviam das próximas vezes ver qual é a melhor solução para que não tenhamos paragens muito longas assim. Há necessidade de podermos ter essa paragem. A Federação Moçambicana de Futebol já pensa em alternativas para que o calendário futebolístico não seja afetado. Inicialmente o calendário foi feito contando com todas essas situações. Estamos a trabalhar junto com a Liga na calendarização. Caso haver necessidade, alguns jogos poderão ser realizados no meio de semana. São 33 dias sem Moçambola, porque os Mambas estarão em duas frentes, nomeadamente o torneio COSAFA de 13 a 17 de julho e na eliminatória do CHAN 2023, entre 22 e 31 deste mês. Chiquinho Conte lamenta a paragem, mas assegura que é para o bem do futebol moçambicano. Com o decorrer do Moçambola, não teríamos a chance sequer de poder juntar esse leque de jogadores. A Seleção Nacional tem o seu modelo de jogo e este modelo é preciso ser trabalhado. Não beneficia muito a Seleção Nacional precisamente por causa do ritmo, mas isso são problemas que a Federação e a Liga terão que solucionar. Os Mambas defrontam a África do Sul nos quartos de final do COSAFA 2022 e a Zâmbia na primeira eliminatória do CHAN 2023. A direção da Juventude e Desporto na província da Zambésia está a organizar um campeonato feminino de futebol. A prova será disputada por 5 equipas. Nos últimos anos, o futebol feminino não tem estado a conhecer bons momentos, mesmo por conta da redução de equipas que movimentam a modalidade na Zambésia. Acredita-se que recursos financeiros e outros incentivos podem estar por trás da situação. A Associação Provincial de Futebol vai levar a cabo o campeonato provincial como forma de massificar as mulheres no desporto. Mas mesmo assim temos em Maquival 15 equipas, repito, 15 equipas de futebol feminino que estão a fazer um torneio, depois vamos fazer um campeonato entre as equipes lá de Maquival e depois vamos pegar o primeiro e segundo qualificado lá de Maquival, que é para se juntarem com o campeão e vice-campeão daquelas primeiras 5 equipes e aí termos o campeão provincial de futebol feminino na província da Zambésia. Já a direção provincial da Juventude e Desportos diz que pretende resgatar o futebol feminino apostando no escalão de formação. Dizer que nós estamos preocupados e a Zambésia sempre já foi uma grande referência no futebol feminino. E nós pretendemos mais uma vez resgatar aquilo que a Zambésia sempre foi, aquilo que a Zambésia sempre teve. E uma das grandes apostas é apostar mais também no escalão de formação. E eu penso que por esta via de formação é possível mais uma vez reafirmarmos e voltarmos a ter aquele futebol feminino a competir de igual para igual com as outras províncias. Com a formação de atletas e treinadores, bem como facilidade no acesso a materiais desportivos, as nossas fontes acreditam que Zambésia pode dar volta à situação. Fora de portas, ainda há constrangimentos no aeroporto de Lisboa, em Portugal. Persistem filas enormes de passageiros junto ao balcão da TAP. Há voos já cancelados. Ainda é difícil viajar a partir do aeroporto de Lisboa. Mantém-se as longas filas e dezenas de passageiros tentam perceber, junto ao balcão da TAP, o que fazer depois de terem visto os seus voos cancelados a partir da capital portuguesa. A situação parece estar longe de ser controlada, uma vez que no fim de semana mais de 80 voos nos aeroportos nacionais de Portugal foram cancelados, sendo 65 no sábado e 22 no domingo. Esta segunda-feira, 30 aviões de e para o aeroporto Humberto Delgado não chegaram a descolar. E terça-feira já são pelo menos 27 os cancelamentos previstos em Lisboa. Segundo escreve Observadores, na fila para o balcão da TAP, a companhia com mais faixas horárias no aeroporto de Lisboa concentra maior número de passageiros. Muitos com filhos pequenos ao colo ou com animais de estimação nas transportadoras, tentando antecipar viagens ou perceber quando e por que trajeto vão conseguir abandonar a capital portuguesa e chegar
chegar aos respectivos destinos. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alertou para o fato de não estar a ser aplicado o direito à assistência dos passageiros que ficam horas ou dias à espera de voos cancelados, muitas vezes sem sequer conseguir comer nem dormir. E lamentando, refere ainda o observador, que na grande maioria dos casos os direitos básicos dos passageiros não estejam a ser observados. É momento de mais uma curta pausa, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 29, uma mínima de 15, Xai-Xai 27 de máxima e 14 de mínima, Inhambane 27 de máxima e 17 de mínima. Em todo o sul, a previsão de céu ligeiramente limpo. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira em Sofala, a continuação de céu ligeiramente limpo, 24 de máxima e 16 de mínima, Chimoio 11 de mínima e 22 de máxima, Limane 26 de máxima e 17 de mínima, Tete 18 de mínima e 29 de máxima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 26 de máxima e 17 de mínima, são as temperaturas esperadas. Em Lixinga, a previsão de céu ligeiramente limpo, 20 de máxima e 7 de mínima. Já em Pemba, Cabo Delgado, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 19 de mínima e 28 de máxima. Até já. De volta às notícias. É já amanhã que arranca a 4ª edição da Mosgrow, a maior feira nacional de agronegócio. É um fato, a 4ª edição da Feira Mosgrow já começa a ganhar mais luz. Quando faltam menos de 24 horas para o arranque da maior feira de agronegócio do país, já se pode ver parte daquilo que se pretende mostrar ao arranque deste evento. Os expositores, esses esmeram-se independentemente da hora. E foi justamente por isso que a STV decidiu fazer esta visita à noite, para ver parte do trabalho que é feito para que ao nascer do novo dia, os moçambicanos vejam que o país está a produzir. Há aqui de tudo, desde o início da produção até a sua comercialização. Aliás, há melhor, mais do que comercialização, há aqui o consumo. Um caso para mostrar que Moçambique tem muito potencial agrícola. E aqui está mostrado. Vem comigo e veja o que os expositores trazem. No exterior, vê-se mais a parte mecânica da agricultura. Há máquinas a serem posicionadas, outras já montadas, tudo para ser mostrado aos participantes e visitantes. Especialmente aqui para a feira, para a 4ª edição, nós trazemos tubos para a irrigação. Nesse caso, estou a falar de tubos para fazer o sistema gota a gota e sistema para o aspersor. Nós esperamos que os participantes e os expositores venham visitar o nosso stand. Assim, possivelmente, podemos formar novas parcerias no futuro. Estamos, neste momento, a montar o nosso stand com vista a trazermos tudo o que nós temos para a produção agrícola, pecuária, pescas, e muito mais. A nossa expectativa é maior. Achamos que é para o público afluir-se em massa. É uma oportunidade única de podermos partilhar várias experiências com vista a melhorar aquilo que é a produção e a produtividade. Mas as exposições não terminam cá, do lado exterior da Arena 3D, local que vai acolher esta 4ª edição da Feira Mosgrow. Há mais no interior da tenda, onde há expositores, e também vamos ver como está a sala que vai acolher os grandes debates. Vamos? No interior vemos também as duas imagens. Temos stands como este, que já estão prontos, mas há outros que estão ainda em montagem. Tudo está a ser feito ao mínimo detalhe para que a exposição seja mesmo convincente, tal como é a 4ª edição da Grande Feira Mosgrow. Os que ainda estão a montar fazem-no com minúcia e aqueles que já montaram analisam para ver se há algo a melhorar. É que nada pode falhar, ainda mais neste regresso depois de 2 edições virtuais. Temos esta expectativa de voltar a reencontrar as pessoas, interagir com elas e apresentarmos a elas aquilo que são as nossas soluções. Esperamos que vamos angariar mais clientes a partir desta feira e os nossos produtos vão ser mais conhecidos a nível nacional. E depois de termos visto parte daquilo que os expositores esperam mostrar a partir desta quarta-feira, nesta 4ª edição da Mosgrow, vamos agora ver
e revelar para si a sala que vai acolher os grandes debates desta edição, que é a primeira depois de 2 que foram feitas virtualmente. Está curioso, não é verdade? Então vem comigo. E é aqui onde vão decorrer os debates desta 4ª edição da maior feira de agronegócio do país. Serão mais de 40 oradores que vão desfilar a classe ali, naquele palco que podemos ver. Estão esperados aqui mais de 200 espectadores que poderão se acomodar nestas cadeiras para acompanhar e até intervir nos debates que serão realizados sobre o agronegócio no país. Da Arena 3D, Elton Semban, Afonso Chavo para STV. A Cooperativa de Desenvolvimento Agrário do Sul de Incomate vai juntar-se amanhã a esta que é a 4ª edição da Mosgro. A empresa pretende apresentar produtos e serviços. Lançada recentemente no distrito de Maracuene, província de Maputo, a Cooperativa de Desenvolvimento Agrário do Sul de Incomate, COPDAS, confirma sua presença na 4ª edição da Mosgro. Tratando-se de sua primeira participação no evento, a entidade coletiva e solidária espera aprender e fazer-se conhecer no mercado nacional. A COPDAS, a Mosgro, a kombisa ku pfunetiwa hi tlhelo ra vuxavisi ni matirhelo ya le masin'wini ni ku ya kuma tidyondzo leti nga ta hisaka amahlweni ka ntirho wa hina loyi hi nga na wona wa COPDAS. A cooperativa, que se dedica à produção, ao escoamento e à comercialização de produtos agrícolas, vai levar para o 4º maior encontro dedicado a diversos setores do agronegócio variedades de batata doce. Amanzi leyi nga ta tekaka ya kombisa swa swoswi leswi hi endlaka ndzeni ka cooperativa ya hina hi ta kombisa mihlata a nga mun'wambo. A maior feira de agronegócio do país arranca esta 4ª-feira na Arena 3D em Catembe. As inscrições continuam abertas a partir do site www.morsgro.co.mz. A organização da Mosgro assegura transporte para todos os visitantes e participantes do evento. Além do mais, a Mosgro 2022 traz mais do que o habitual. Para chegar à Arena 3D, quem não esteja em condições de vir através do transporte próprio, a Mosgro organizou um transporte que vai trazer todos os participantes e visitantes desta feira, que vai circular pelos principais pontos da cidade de Maputo, desde o museu, Baixa até a Arena 3D. Os transportes vão começar a circular a partir das 7 horas, que vão estar a fazer esse movimento entre a cidade de Maputo e a Arena 3D. Para estar... Todos interessados em fazer parte da presente edição da Mosgro podem aceder aos transportes, desde que se identifique como quem dirige-se à Arena 3D. Porque os autocarros não vão parar ao longo da via, porque estamos a assumir logo a priori que todas as pessoas que entram no autocarro é porque vão para Mosgro. Chegado ao local, temos uma equipa já devidamente organizada para fazer a acreditação dessas pessoas, caso não tenham feito a inscrição prévia, conforme temos estado a recomendar durante esse período todo. Neste evento, nós estamos a fazer de tudo para proporcionar experiências diferentes aos nossos visitantes, mas também não só queremos proporcionar experiências relevantes às empresas que apostaram na presente edição da Mosgro, onde, acima de tudo, o que queremos promover é o intercâmbio, troca de experiências e, acima de tudo, negócios. Vamos ter, a nível das conferências, vários temas atuais do setor de agronegócios. Vamos falar do equilíbrio entre a agricultura e sustentabilidade ambiental. Vamos também abordar o tema da inovação e transferência de tecnologias, onde queremos discutir os melhores modelos de transferência de tecnologia, mais ajustados às condições agroclimáticas daqui do país. Vamos discutir também sobre o desenvolvimento de uma cadeia de valor florestal sustentável, olhando para o reflorestamento como negócio. Da localidade, estamos a trazer os distritos
que vão apresentar o seu potencial em agronegócios e vão também discutir os melhores modelos para transformar este potencial numa realidade, para promover cada vez mais o desenvolvimento dos distritos, isso a nível da conferência, mas a conferência também tem um aspecto bastante importante desta vez, em que trazemos as apresentações de produtos e serviços que estão à disposição do nosso mercado para o setor de agronegócios. Falo, dentre eles, do seguro agrícola, falo do financiamento, falo de tecnologia agrícola que vamos apresentar aqui na Mosgrow. A nível da feira, temos a feira em dois locais. Vamos, do lado exterior, apresentamos máquinas, equipamentos que mostram as tendências atuais em termos de uso de equipamentos agrícolas. Vamos também ter diversas soluções em termos de plantas e uma vária gama de serviços à disposição do agronegócio nacional. Vimos e ouvimos. Estão criadas as condições para o arranque já amanhã da 4ª edição da Mosgrow. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mucipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mucipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Os transportadores semicoletivos de passageiros que paralisaram as atividades ontem não concordam com o mecanismo de compensação anunciado ontem pelo governo. Dizem mesmo que não vai funcionar e preferem um aumento da tarifa do transporte ao nível, pelo menos, da cidade de Maputo. Ficou também ontem por explicar detalhadamente como vai funcionar o subsídio ao passageiro ou o subsídio ao transportado. O governo anunciou que através da plataforma Famba vai canalizar este subsídio, mas há muitas questões sobre o funcionamento desta plataforma, se efetivamente ela assegura um subsídio direto ao transportado. Vou receber aqui, logo abrir o Noite Informativa, Antônio Matos, em representação do Ministério dos Transportes e Comunicações. Ele vai explicar a aplicação dos subsídios. O subsídio, em rigor, funciona para o transportado e também vai explicar as compensações para os transportadores semicoletivos de passageiros, considerando que a maior parte deles funcionam sem licenças concedidas pelo Estado. Uma entrevista a não perder logo ao abrir o Noite Informativa. Hoje vamos também fazer uma imersão, um mergulho aos mercados internacionais de venda dos combustíveis. Vamos compreender como funciona esta complexa indústria. Uma das questões é perceber se o governo pode comprar diretamente o combustível junto dos produtores, se pode também encontrar preços mais baratos ou não. Vamos detalhadamente olhar para as 5 medidas de mitigação que o governo tomou para conter o aumento do preço do combustível junto do consumidor final. José Mendes, vice-presidente da Câmara de Petróleo e Gás, é que vai viajar conosco para os mercados internacionais para compreendermos melhor como funciona e quais são as dinâmicas do petróleo ao nível do mercado internacional num contexto da crise na Ucrânia. Vamos também receber um painel composto por 3 convidados. São eles Job Fazenda, Régio Conrado e também vamos receber aqui Casimiro Cruz. Com eles vamos olhar mais numa dimensão política, a comunicação do governo em relação à crise dos combustíveis. Vamos, portanto, recuar no tempo, uma análise retrospectiva desde o início da guerra na Ucrânia a esta parte. Como é que o governo comunicou a crise dos combustíveis? Se era possível ou não, através de uma comunicação estratégica, evitar aquilo que se assistiu ontem, portanto, sinais de manifestação e uma greve na cidade de Maputo, mas também uma réplica no Chimoio e uma limitação do transporte, pelo menos na cidade de Inhambane. Vamos também discutir a utilização da comunicação como um mecanismo de antecipação e gestão de crises. Este segundo painel, terceiro painel no caso, vai analisar em detalhe, digamos, a gestão política do governo
em tempo de crise, considerando que vem aí também uma crise de alimentos resultado da guerra na Ucrânia. A Rússia, a Bielorrússia e o Canadá são os principais fornecedores de fertilizantes. A Rússia e a Bielorrússia estão sob sanções. Até que ponto é que, digamos, estas mesmas sanções podem afetar o fornecimento deste produto agrícola e como é que a comunicação antecipada sobre uma possível crise de alimentos ela está a ser feita pelo governo? Um debate a não perder já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados, caro telespectador, aguardamos por si para o desenvolvimento dos temas que há pouco apresentei. Até já. O convite está feito. É tudo quanto as notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.